Evangelho do Dia, com Padre Rodrigo. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje nós celebramos a festa da Basílica do Latrão. Na reflexão nós vamos entender melhor o que significa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, no dia 9 de novembro, a Igreja Católica Apostólica Romana celebra a festa de aniversário da dedicação da Basílica de Latrão, chamada Catedral do Papa como Bispo de Roma. Muitos pensam que a Catedral do Papa é o Vaticano, mas não é. O Vaticano é a sede da nossa Igreja num todo, mas o Papa, como Bispo de Roma, ele tem a sua catedral, que é a Catedral de São João de Latrão. Ela é chamada a primeira entre todas as igrejas, ou seja, a Igreja Mãe de Roma. Ela surgiu no século IV e é dedicada ao Divino Salvador. Foi construída em Roma pelo imperador Constantino. A festa é celebrada em toda a igreja como sinal de unidade com o Papa. Após a paz constantiniana, se tornou a moradia do Papa. Numerosos e importantes concílios ecumênicos aconteceram lá nessa igreja catedral. A dedicação daquela basílica marcou a passagem e a saída da Assembleia Cristã do interior das catacumbas para o esplendor das nossas basílicas, das grandes igrejas. Nossa atenção não fica presa apenas na evocação do fato, na dedicação da basílica. Cada comunidade cristã da Igreja Latina recorda e celebra a dedicação da própria igreja também, seja pequeno, seja grande. Mas nós temos a ocasião para nos perguntar sobre o significado mesmo da igreja enquanto edifício, na qual nos reunimos cada domingo, cada celebração, cada encontro, ou seja, o mistério do templo. Perguntamo-nos então, o que representa para a liturgia e para a espiritualidade cristã a dedicação de uma igreja e a existência mesma da igreja considerada como lugar de culto? O templo sempre foi considerado entre os judeus como lugar de uma particular presença de Deus. No deserto, Deus manifestava-se na tenda do encontro, onde Moisés falava com o Senhor como fala com um amigo. Quando Salomão construiu o templo de Jerusalém, pronunciou essas palavras na festa da sua dedicação: É possível que Deus habite verdadeiramente sobre a terra? Porque se o céu e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei.
Mas atende, Senhor meu Deus, a oração do teu servo e as suas súplicas. Ouve o hino e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, da qual disseste: o meu nome estará nela. Israel, em tudo que te pedirem neste lugar, sim, tu a ouvirás do lugar da tua morada no céu. Encontramos essa passagem no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, versículos de 27 a 30. São João Paulo II, Papa, diz que o templo é a casa de Deus e é a nossa casa. Apreciai-o, pois, como lugar de encontro com o Pai comum, diz ele. A igreja, enquanto edifício, enquanto templo, representa e significa a igreja assembleia, formada não só pelas pedras de concreto, de cimentos, mas formada pelas pedras vivas que são os cristãos, consagrados a Deus pelo batismo. As igrejas são lugar de reunião dos membros do novo povo de Deus que se congregam para rezar juntos, mas são sobretudo o lugar em que encontramos Jesus, real, presente na Eucaristia. Está presente com a sua divindade, com a sua santíssima humanidade, com o seu corpo, a sua alma. Na oração do prefácio desse dia, a igreja canta: vós quisestes habitar esta casa de oração para nos tornarmos, pelo auxílio da vossa graça, o templo do Espírito Santo, irradiando o brilho de uma vida santa. Assim, santificando-a sem cessar, conduzis para a vossa glória a Igreja, esposa de Cristo e mãe exultante de inúmeros filhos, simbolizada pelos templos visíveis. Possa a celebração de hoje despertar em nós este anseio pela casa do Senhor, fazendo-nos compreender o seu profundo significado. A igreja deve ser sinal do amor mútuo entre aqueles que partem o mesmo pão. Para quem não crê ainda, este deveria ser o chamado mais forte ainda para entrar na igreja. Que Deus abençoe você e, como no Evangelho de hoje, nós possamos viver o zelo pela casa do Senhor. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Evangelho do Dia, com Padre Rodrigo.